O Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, ocupa aproximadamente 2 milhões de hectares e apresenta grande biodiversidade, ao contrário do que muitos imaginam, né? Devido principalmente à influência de outros biomas com os quais mantém contato, floresta amazônica, atlântica, caatinga, matas secas e pantanal. Entretanto, o Cerrado vem sofrendo com grandes desmatamentos desde a década de 70, uma vez que não é protegido por lei, e sua área plana fez com que fosse considerado o local ideal para o desenvolvimento de grandes culturas e pastagens. Assim, o Cerrado sempre foi visto como uma fronteira agro-pastoril, onde, através de correção do solo ácido, tudo se produz. Muito bem, a devastação do Cerrado, sabidamente, é um dos grandes problemas, né? A produção de carvão foi muito intensa, hoje um pouco mais controlada, e a devastação é muito grande, infelizmente. Com relação ao aspecto geral da vegetação do Cerrado, é correto afirmar: apresenta árvores altas de tronco retilíneo e casca lisa. É o contrário. Vegetação de médio porte, o tronco retorcido e casca extremamente grossa, justamente uma adaptação à água, ou pelo menos à falta dela. Portanto, falso. Apresenta árvores baixas com tronco retorcido e casca grossa, como proteção ao fogo. Muito bem, verdadeiro. As folhas são grandes e membranáceas para realizar maior quantidade de fotossíntese. Muito bem, as folhas não são necessariamente grandes ou membranáceas, né? A maior quantidade de fotossíntese, ela também existe não. As folhas são grandes e membranáceas. Não, as folhas são pequenas, não necessariamente grandes, em função de uma adaptação à menor quantidade de água que existe no cerrado, para realizar maior quantidade de fotossíntese. Numa folha maior, obviamente, isso é verdade, mas não no cerrado. As raízes são superficiais para facilitar a fixação. Não, a disponibilidade de água no cerrado, ela é muito difícil. Nós temos uma necessidade de aprofundamento das raízes. As raízes são profundas. O lençol freático está muito abaixo da superfície. As folhas são pequenas e coriáceas, ou seja, folhas duras, folhas adaptadas a não perder água, para evitar a transpiração excessiva. Verdade. Os estômatos são reduzidos e a abertura é controlada. As raízes são profundas para facilitar a absorção de água em função da localização do lençol. Lençóis muito profundos. Portanto, 2 com 16, 18, com 32, 50.